finalizar este caminho, carruagens virão da glória, me levarão de volta à minha herança. Gloriosa será esta manhã, verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar. E o Senhor, ali eu quero estar. Entre o Espírito assim: aguardarei o grande dia, as provas não me deterão. Ele me escolheu, foi sua eleição que me fez um vencedor. Nada impedirá que eu chegue a esse lugar. Curso melhor. Um dia regressarei à minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia regressarei, um dia regressarei à minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Oh Senhor, aleluia! Vamos todos nesse mesmo espírito que nós trouxemos o nosso culto nessa noite, entregar o nosso melhor a Ele, porque Ele está aqui, amém? Nós estamos aqui de passagem, estamos retornando ao nosso lar. O mundo está no caos, mas nós estamos regressando ao nosso lar, amém? Voltando à nossa herança. Oh Senhor, aleluia! Essa é a nossa expectativa. Então cante com o seu melhor mais uma vez. Fica assim: ao finalizar este caminho, oh, que expectativa! Carruagens virão da glória, me levarão de volta à minha herança. Gloriosa será esta manhã, quando enfim meus olhos verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar. E o Senhor, ali eu quero estar. Aguardarei o grande dia. Você está aguardando esse dia? As provas não me deterão. Ele me escolheu, foi sua eleição que me fez um vencedor. Nada impedirá que eu chegue a esse lugar. Um dia regressarei à minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Mais uma vez com o melhor. Um dia regressarei à minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei.
Meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade, numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Oh Senhor, um dia regressarei a minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade, numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que aqui estamos para mais uma edição do programa Abertura da Palavra. Programa esse que vai ao ar através do nosso canal, o canal A Voz do Profeta. Todas as segundas-feiras, a partir deste horário, aqui estamos para trazer uma porção da Palavra de Deus. Palavra esta que foi de uma forma tão tremenda, aberta neste tempo. Deus guardou para este tempo algo muito tremendo. Ele cumpriu sua palavra quando ele disse para Daniel para fechar o livro, falou para João para não escrever sobre a voz daqueles trovões. E ele ocultou estas coisas, mesmo Paulo não foi permitido falar algumas coisas que neste tempo nos foi revelado. E nós estamos aqui para compartilhar algumas destas coisas. Ele tem revelado aos simples, aos pequeninos, aqueles que com muita humildade se assentaram e puderam aprender. Lembre-se, não é porque foi revelado a palavra que é algo muito de difícil compreensão, algo muito inalcançável à mente humana, não. Eu lembro do irmão Branda quando foi pregar as 70 semanas de Daniel, sua esposa, ao ver ele lendo tantos livros, estudando tantas coisas, disse: Billy, nosso povo é um povo simples, será que eles vão entender? O profeta disse: Meda, o Espírito Santo achará uma forma para que eles consigam compreender. Porque, veja, Deus escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, aqueles que são desprovidos de ego, desprovidos de habilidade humana, mas providos da habilidade de ouvir de Deus. E eu estou falando algo que o irmão Brana fala no livro das Eras, que necessitaria-se nesse tempo para compreender a revelação da palavra, algo muito além do que um estudante da Bíblia comparando versículo com versículo e coisa com coisa. Se necessitaria da habilidade de ouvir de Deus. E Deus tem nos disponibilizado essa habilidade, não porque somos melhor do que ninguém, mas porque nós estávamos predestinados e, repetindo, fomos humildes para desaprender muitas coisas e aprender de maneira correta. Obrigado a cada um que nos acompanha, aqueles que fazem questão de notificar sua audiência aí no chat do YouTube. E é tão maravilhoso ver um irmão lá do norte, outro do nordeste, um do oeste, do leste, aqui do sul, de tantos lugares, compartilhando ali, também pontuando com amém, com assim diz o Senhor, né, com glória a Deus, alguma coisa da palavra. É claro que o nosso objetivo maior é que você fique prestando atenção e compreenda a palavra, mas oportunamente você se manifestando aí, para nós é uma forma de incentivo. Não esqueça de deixar o seu nome, sua cidade e que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar e vamos adentrar no nosso assunto nesta noite. Querido e amado Deus, graça te damos pelo privilégio de estarmos aqui
com a tua palavra, Senhor, abrir este livro e não somente com a capacidade humana, intelectual de ler, mas compreender, ver o que está por detrás das letras, pois teu Espírito é o que vivifica a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos mais uma vez uma porção abençoada da tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite quero trazer em nossa memória, em nossa consciência, o Deus que não há nada impossível para Ele. A escritura que nós vamos ler daqui a pouco, ela é dita em forma de uma pergunta. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Certa vez Deus falou para Jeremias, quando mandou ele olhar e ele ver alguma coisa, o Senhor disse: viste bem, Jeremias, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para aguardar. Além da nossa expectativa, ou acima da nossa expectativa de que a palavra seja cumprida em nossa vida pessoal, em nossa vida matrimonial, familiar, congregacional, além da nossa expectativa, muito além disso, está o desejo do Senhor. Deus ama em cumprir sua palavra e Ele vela sobre a sua palavra para aguardar, ou seja, Ele está sempre observando. Então, nós podemos dizer que Deus fica, assim como alguém que não quer perder um compromisso, e ele passa algum tempo e ele está olhando no relógio, ele está observando as horas, porque ele sabe que em determinado momento ele tem que sair, ele tem que cumprir alguma missão, mas ele está esperando ansiosamente para cumprir aquilo, e ele está observando as horas. Assim o nosso Deus vela, cuida sobre a sua palavra para cumprir. Ele está observando e no tempo determinado, porque Deus trabalha dentro de estações, Deus trabalha dentro de tempos que Ele mesmo estabeleceu. Quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, antes da sua ascensão, quiseram saber algumas coisas, quando que o reino a Israel seria restaurado, Ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto recebam virtude. Porque algumas coisas não vos competem saber, o tempo e as estações que o próprio Deus estabeleceu por seu próprio decreto. Eles tinham que somente ficar em Jerusalém, receber o Espírito Santo, a virtude vinda dos céus como receberam, e as outras coisas tomariam seu lugar. Neste tempo, nós vivemos num tempo de cumprimento de todas as Escrituras, porque é tempo de revelação, tempo de abertura da palavra, tempo de cumprimento de todas as coisas. Então, algumas coisas nós podemos olhar na palavra e cremos, como crentes nós cremos. E nós podemos pensar: meu Deus, mas como que isso vai se cumprir? Para isto se cumprir, tem que acontecer isto primeiro, depois aquilo. E em nossa mente limitada, nós às vezes observamos as impossibilidades. Mas há alguma coisa difícil para o Senhor? Seria ao Senhor alguma coisa difícil de cumprir? Nós vamos ler em Gênesis capítulo 18, versículos do 10 ao 14. Nós lemos assim: quando Elohim visitou Abraão, e eles estavam naquela conversa, quando no versículo 10 diz assim: o Senhor disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho?
E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É o nosso assunto esta noite. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara observou ali a sua condição física, observou a situação, e ela disse assim: impossível. E o Senhor disse: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E Abraão, ele nunca desfaleceu na fé. Abraão, ele testemunhava a todos de sua fé. E ele não escondia e nem tinha vergonha de falar daquilo que o Senhor prometeu. Disse o irmão Branham em uma mensagem, quando Sara observou ele ali fora com aqueles dois, ou com aqueles 3 homens viajantes que apareceram ali debaixo dos carvalhais, no cair da tarde, e ele puxando a cadeira para um sentar e o banco para o outro sentar, e ele conversando, ela presumiu assim: lá está ele de novo, falando a mesma coisa. Ele nunca para de falar destas coisas. Ele fala para todo mundo que passa. Ele fica sempre testemunhando disso. Porque Sara, Sarai, seu antigo nome, Sarai, ela estava vivendo no tempo da incredulidade. Ela estava olhando para as impossibilidades. E quando ela riu e disse: isso é impossível, o Senhor disse: há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há impossibilidades para o Senhor. E nós, nesse tempo, meus irmãos, não podemos olhar as circunstâncias, porque a mídia fala uma coisa, a mídia é mentirosa, os homens cientistas falam algumas coisas, a ciência é do diabo e mentirosa. E todos estes profetas da ciência, profetas do tempo, profetas da política, eles estão errados. A palavra do Senhor está certa. Seja a palavra de cada homem mentira e a de Deus verdadeira. Mas se você querer olhar as promessas de Deus pela ótica humana, você vai se tornar uma Sarai, uma desprezada, uma incrédula. Mas, devido à fé de Abraão, Deus deu um tempo para Sara, até que ela pôde então alcançar a promessa. Deus deu um tempo para Sara, a igreja, para compreender exatamente que tipo de mensagem que Elohim tinha trazido, que tipo de mensagem que Abraão, com H-A-M, um paralelo de Brana, 7 letras, com H-A-M, que tipo de visitação foi aquela? Se nós ouvirmos as mensagens que ouvimos do profeta, como ouvimos recentemente, estamos ouvindo a mensagem Desesperos, como que o irmão Branham enfatiza as coisas, como que não está falando dele, da sua pessoa, está falando da promessa de Deus cumprida mais uma vez. E eu vou ler algumas mensagens aqui, quando o irmão Branham diz assim: o que você faz com toda a incredulidade que existe? O que se pode criar, construir com a incredulidade? Nada. Lembramos de Lucas. Lucas, entre os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Lucas foi o único que não conheceu Jesus Cristo, não esteve junto a Jesus nas campanhas, nas caminhadas. Ele apareceu depois, ele foi um convertido de Paulo, que também não conheceu Jesus em carne. O conheceu depois de uma forma mais gloriosa, que foi num corpo teofânico, em um pilar de fogo cegante. E Lucas conheceu a palavra através de Paulo, com a mesma grandiosidade. Lucas, então, tomou conhecimento de todos aqueles testemunhos,
e ele juntou todas aquelas passagens de Jesus e depoimentos, e ele escreveu tanto o livro de Atos como o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas era um médico, Lucas, um homem instruído, um homem letrado, um doutor. E Lucas é o único que, quando vai falar que uma virgem concebeu, ele fala, porque uma virgem concebeu, também ele fala de Isabel, que sendo estéril e já avançada em idade, já com alguma idade, teve a João Batista. Lucas é o único que, quando vai falar disto, ele fala, porque para Deus nada é impossível. Porque se ele fosse escrever através do conhecimento dele, através das leis de concepção, ele estaria em confusão. Ele descreria e diria, não, isso não aconteceu, é impossível acontecer. Mas ele é o único que falou, no alto do seu conhecimento, no alto da sua ciência, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Sabe que nas últimas horas do ministério de Jesus, escrituras após escrituras se cumpriam. O irmão Branda pregou algumas vezes a mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. E pode ser que havia uma escritura lá tão pequena, que passaria despercebida. Não, nenhuma escritura passou despercebida. E muitas vezes, nos evangelhos está registrado, para que se cumprisse a escritura. Para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Lhe deram vinagre para beber. Para que se cumprisse a escritura, o penduraram entre dois ladrões. Para que se cumprisse a escritura, porque toda a escritura teria o seu cumprimento. Um dia, para que se cumprisse a escritura de Zacarias, que dizia, rejubila-te, ó filhas de Jerusalém, alegra-te, ó filhas de Sião, porque aí vem o teu rei, pobre, humilde, montado sobre um jumentinho. E aquela escritura estava ali, e ela estava viva e pulsante. E Jesus, em seu ministério vai indo. Um dia ele disse para seus discípulos, ide até a entrada da aldeia de Betfagé. Eis ali um jumentinho que nunca carregou carga nenhuma sobre ele. Desatai-o e trazei-o. E se o dono disser, ei, onde vão levar meu animal? Diga, o Senhor necessita dele. Provavelmente havia ali uma espécie de senha. Certamente Deus deu um sonho para aquele irmão hebreu. Deus tinha falado alguma coisa para ele. Porque aquilo foi suficiente. Se hoje um animal de trabalho é tão importante para um trabalhador rural, alguém que faz uso de um transporte ainda para carregar alguma coisa, quão importante, imagina naquele tempo, quão valioso era para alguém um animal de carga, e aquele animal de carga ali aí, e que ainda não tinha sido separado para o trabalho, Deus guardou aquele animalzinho para cumprir aquela escritura, e aquele homem levou um choque quando os discípulos disseram, o mestre precisa dele. Ele ficou sem ação, eles levaram, e aquele jumentinho teve aquela entrada triunfal, como diz alguém, talvez ele pensou que todo aquele aplauso fosse para ele. Não, não era para o jumentinho, era para aquele que estava montado no jumentinho, o grande rei, estava ali cumprindo as escrituras. Jesus olhou para Jerusalém nesta feita e disse, Jerusalém, se ao menos tu estivesse à altura da tua escritura, em outras palavras, se tu reconhecesse o dia da tua visitação. Mas eles não estavam à altura de ver as escrituras se cumprindo. Ao contrário, eles diziam, ei, mande que teus discípulos se calem, estão atrapalhando o nosso trabalho aqui.
Mas aquele povo iletrado, inspirado, uma inspiração tomou conta daquelas mulheres, daqueles homens, batiam suas palmas, estendiam suas capas na estrada e dizia: Hosana, Hosana, bendito o rei, bendito o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque a Escritura estava se cumprindo. E Deus sempre cumpre suas Escrituras. Há Escrituras terríveis para ter seu cumprimento. Porque, como o irmão Brana diz na mensagem, nas asas de uma pomba branca, ele diz assim: os juízos de Deus são tão santos quanto suas promessas. Eu tenho aqui exatamente a forma que o profeta diz: a ira de Deus é horrível, seu amor é puro e divino, e sua ira é tão divina quanto seu amor. Nas asas de uma pomba branca, parágrafo 96. Há escrituras terríveis de juízo e Deus vai cumpri-las. Como que ele vai fazer para cumprir algumas escrituras? Não há impossibilidade para Deus. Deixa eu mostrar para vocês de onde eu tirei o pensamento desta noite. Aqui na mensagem Fazendo uma Obra para Deus Fora de Sua Vontade, parágrafo 143. O irmão Brando está falando que a prostituta será apedrejada. Vocês sabem como ele matará? Como ele irá destruí-la? Da maneira que ele sempre fez. Quando uma prostituta fazia qualquer coisa errada, ela era apedrejada até morrer. Eles apanhavam pedras para matarem a mulher que era prostituta. Isto é como ele irá matar a igreja, ou seja, a prostituta. A Bíblia diz que ele fará chover saraiva de pedra dos céus, as quais pesarão 100 libras, 50 quilos. Ele fará chover saraiva de pedras, as quais pesarão quase 50 quilos, e ele a apedrejará. Quem irá impedi-lo? Qual a ciência que dirá que não pode acontecer? Ele fará isto, tal como fez com que a arca de Noé flutuasse a salvo. E ele fará isso outra vez para a sua igreja, e através de suas próprias leis e de sua própria maneira. Ele apedrejará aquela prostituta a qual cometeu adultério com os reis, e os capitães de centenas de milhares. Ele fará, o irmão Brana diz, quem que vai impedi-lo de fazer? Quem dirá, não pode acontecer, não pode fazer? Ele a apedrejará até morrer, através de suas próprias leis, as quais ele preparou. Quem dirá a ele que ele não pode fazer uma saraiva de pedras? Quem vai impedir Deus de criar aquela saraivada lá de 50 quilos as pedras? Agora, tem pessoa que diz assim, não, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus não vai fazer isso. Olha o tanto de velhinho que tem na terra, o tanto de velhinha, o tanto de criança. É verdade. Mas nos dias de Noé não existia criança, nem anciões. Existia, e todos, desde os pequenos até os grandes, foram ensinados a desrespeitar a graça de Deus. Uma criança na fase da inocência, até por volta dos 7 anos, não tem culpa nenhuma. Agora, depois disso, tem que enfrentar. Agora, não quer dizer que uma criança, um bebê, um menininho, uma menininha na fase da inocência, quando der o arrebatamento,
será levado com a noiva. Não, se tiver uma semente de predestinação, sim. Agora ficará e sofrerá as consequências, os juízos que seus pais praticaram, que suas tradições familiares praticaram. Não chamou Jesus os fariseus de cegos, guia de cegos, e ambos, todos cegos, cairiam na mesma vala? Agora, é claro, as crianças, os bebês, as menininhas e menininhos inocentes, sim, morrerão por ocasião desses juízos, desta praga, destas tragédias escriturísticas, como fizemos menção da mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca. A ira de Deus é tão santa quanto suas misericórdias, quanto seu amor, pio e santo. Deus, ele é amor e juízo. Agora, lá no dia do julgamento, diante do trono branco, essas crianças que nenhuma acusação há contra elas, elas serão salvas, elas serão agraciadas com a vida eterna. Agora, muitos crentes, quando leem esses juízos e as coisas que vão acontecer no mundo, pensam assim, não, nós vamos ter que orar para que Deus não permita tal coisa. Eu falei outro dia aqui sobre a pandemia e esses juízos severos que estão vindo contra a humanidade. A AIDS mata tantas pessoas, e aquilo foi uma praga que veio, um juízo que veio contra os pecadores, pessoas principalmente de vidas devassas, perversas, imorais. É claro que lá o outro que não tinha nada a ver, na barbearia, no laboratório, pode ser contaminado, porque estamos aqui neste mundo mau. Mas estou falando do juízo que caiu há décadas atrás sobre a perversidade do homem perverso, da mulher perversa, má, que desonra a Deus em seu próprio corpo, que Deus o deu para que ele trabalhasse e honrasse a Deus. Então, nós vimos tantos querendo fazer jejuns e correntes de oração para que essas coisas sejam detidas. Não, Senhor, guarda a minha casa, Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda meu lar, o lar de teus filhos, Senhor. Guarda aqueles que não têm culpa nenhuma, Senhor, tem misericórdia. Mas impedir, não. Impedir, não. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 19, diz assim, que João disse que ouviu no céu uma grande multidão que dizia, quando os juízos foram declarados, foi anunciado a destruição dessa prostituta que lemos aqui, que será apedrejada com pedras de 50 quilos. Agora, essa prostituta não é uma mulher e não é nem tão pouco uma igreja, como uma casa. É uma igreja no sentido de povo, assim como a noiva de Cristo é um povo, a igreja de Cristo é um povo que está espalhado na terra inteira. A igreja prostituta é um povo que está espalhado na terra inteira. E isso vai cair sobre as pessoas, o juízo. Em Apocalipse 19, se você ler no início, nos primeiros versículos, quando é anunciado o juízo sobre essa prostituta que matou os santos profetas, matou os santos justos de Deus durante as eras, e a igreja de Cristo, a noiva, já está arrebatada. Então é anunciado, veio o juízo contra a grande prostituta. E João disse, e ouvi no céu uma grande multidão que dizia, aleluia! Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. Quem que está falando isso? Aleluia! O Senhor verdadeiro e justo vingou, fez justiça, trouxe juízo contra a grande prostituta que cometeu injustiça, morte, fornicação na terra. Quem é esse povo que João ouviu? Os santos, nós, em corpos glorificados, dizendo aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É claro que você não está aqui querendo
A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas dá tempo para que se arrependa até a prostituta, diz a Bíblia, e dei tempo para que se arrependesse de suas práticas, de sua maldade. Mas como não se arrependeu, veio juízo contra ela. O irmão Brana falou, Deus não esquece nem de suas bênçãos, nem tampouco de suas maldições. É pesado, né? Agora, como que Deus não esquece de suas maldições? É porque Ele colocou uma lei, a lei da bênção. Se me servirdes, se não esquecerdes os meus estatutos, ata em tua mão, coloca no teu coração, coloca entre teus olhos a minha lei, a ponto que os judeus literalmente amarram aqui, né? E colocam uma caixinha com os mandamentos aqui entre os olhos. Não está falando disso. Está falando de ter sempre na mente, no coração, na mão, ou seja, a prática de cumprir a palavra de Deus. Esquecendo, deixando de lado, não resta outra coisa senão juízo. Falamos disso também no programa passado. Eu quero ler uma escritura aqui em Isaías, capítulo 24, versículos do 1 ao 6. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. Usura é juro. De tudo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Por isso, por terem abandonado a palavra de Deus, por terem mudado os estatutos, por terem mexido no laboratório de Deus. Eu li aqui no programa passado o parágrafo 57 da mensagem à invasão dos Estados Unidos. O irmão Branda falando sobre os juízos que virão sobre o mundo, ele disse, o homem tem mexido no laboratório de Deus. Mexido no laboratório de Deus. Não só na terra em si, destruindo as florestas, poluindo os rios, os mares, mexendo naquilo que Deus estabeleceu no habitat, nos fundamentos, a ponto que agora está esse transtorno aí, esse caos na natureza. E só vai aumentar, porque o homem, através da sua malignidade, da sua ganância, fez isso. Poluiu, destruiu. Os animais clamam na presença de Deus. Outro dia eu vi um vídeo de um urso polar magro, tentando sobreviver, lá no lugar que lhe é natural o gelo, as grandes montanhas, os grandes icebergs de gelos, as grandes geleiras, e ele lá, tranquilamente, caça seu alimento, e ele, no meio de todo aquele gelo sendo derretido, e ele viajando para longe, invadindo lugares habitados, procurando alimento, clamando. Um animal clamando para levar alimento, sustento a seus filhotes, uma mãe levando alimento a seus filhotes,
E tudo isso a causa do homem ter mexido no laboratório de Deus, trouxe todo esse transtorno. Agora, o que mais o homem tem mexido? E em muitos lugares, e o Brasil não fica fora disso, onde uma das mulheres mais bonitas do país é um homem, e onde um dos homens mais lindos do país é uma mulher. Porque a ciência, a medicina, ao invés de gastar seus recursos para amenizar a dor, o sofrimento de quem está com uma enfermidade, aqueles que são desfavorecidos na classe social, eles vão lá e empregam milhões e milhões de estudos e tudo quanto é coisa lá para transformar um homem numa mulher, uma mulher em um homem. E há tantos defensores de igualdade e de direitos. Você acha que Deus não observa estas coisas? Como que o homem se tornou tão apóstata de Deus, a ponto de trazer agravo, desrespeitar a obra de Deus, o seu feito. Por isso disse Deus a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus amou Israel, que era sua nação, seu povo. Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, prometeu-lhe um filho, cumpriu a promessa quando ele já era avançado em idade, a leitura que fizemos ali no início. E de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó aqueles 12 filhos, e se tornaram um povo, uma nação, se tornaram uma imensidade de pessoas. E Deus amou tanto Israel e os trouxe lá do Egito e os colocou ali em Canaã. Mas Deus disse para eles: olha, vocês ficam com a minha palavra. Se vocês me desrespeitar, me abandonar, se revoltar contra mim, eu envio vespões contra vocês. Eu envio gafanhotos. Eu permito que isto aconteça, porque isto faz parte da minha natureza. Deus é justiça. Não, Deus não é um velhinho caduco aí, ou um vovozinho passivo que os netinhos fazem dele o que querem. Não, não. Foi Davi quem disse um dia que eu sei, Senhor, que tuas mãos, horrenda coisa é cair em tuas mãos. Eu sei que em tuas mãos há misericórdia. Deus é cheio de graça e misericórdia. Mas seus juízos são tão santos quanto suas misericórdias. Aí sim, Paulo falou, repetindo da Bíblia: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que horrível será ter que encarar um Deus irado. Hoje seus olhos estão marejados com lágrimas e sangue. Hoje ele ainda olha para este mundo com o mesmo olhar que ele olhou quando virou-se para olhar para aquele ladrão da direita. Mas em breve ele se tornará juiz. E horrenda coisa é estar perante esse juiz. Agora, não há nada impossível para Deus. Esse é o nosso assunto nesta noite. Por isso, devemos crer. Nós temos aprendido do profeta que fumar não é pecado, beber não é pecado, prostituir não é pecado, mentir não é pecado. São atributos do pecado, frutos do pecado. O pecado é a incredulidade. O pecado é não crer. E o homem comete essas coisas porque ele não crê que aquilo é errado. Não, ele acha que não tem importância, que não faz mal. Assim como a laranja não é a laranjeira. A laranja é o atributo que a laranjeira carregou em si e expressou. Assim também fumar, beber, mentir, prostituir não é pecado.
O pecado é porque a incredulidade está ali. Um filho de Deus, ele pode errar? Sim, ele vai acertar sua vida. Ele não vai ficar prostrado, porque aquilo não é típico dele. Na mensagem, incredulidade não impede a Deus. Há uma tradução que diz, não estorva a Deus. Deus não se importa. Não, eu não vou cumprir a minha palavra porque ninguém acredita. Não, Deus vai achar quem creia, nem que seja só um. Viste na terra o meu servo Jó, como ele crê em mim, como ele se desvia do mal. Deus precisa de um. Precisou de uma Maria, precisou de um neste tempo, um profeta, precisou de um Paulo e assim por diante. Parágrafo 48 da mensagem, incredulidade não impede a Deus. Agora, somente destrói o incrédulo. E a incredulidade fez exatamente isto nos dias de Noé. Noé era um pregador da justiça que ouviu a palavra do Senhor e preparou a arca para salvar sua família. E o que ele fez enquanto preparava a arca? Ele pregou para os incrédulos. Agora, Noé era um crítico radical para aqueles incrédulos. Mas a única coisa que a incredulidade deles fez foi trazer julgamento para a terra. E o próprio julgamento que destruiu o incrédulo foi o que possibilitou a salvação de Noé. A própria água do julgamento que destruiu o incrédulo foi o que fez a arca de Noé flutuar. Você entende? Então a incredulidade só destrói o incrédulo. Ela não tem nada a ver com Deus. Ela não impede a Deus. Ele continua da mesma maneira, sim, Senhor. O irmão Branham diz nessa mensagem, ele diz assim, pegue toda a incredulidade que existe no mundo, vá amontoando, vá juntando. Junte toda a incredulidade que há. O que você pode fazer com ela? Para te salvar, de benefício? Nada. Mas tome um grãozinho, uma semente de fé genuína, como o grão de mostarda. O que você faz? O irmão Branham diz assim, a noiva tem poder agora mesmo para criar um mundo à parte e ir viver nele. Mensagem, a sempre presente água da rocha. Isso não acontece porque há escrituras nos impedindo de fazer isso. Assim como Jesus não pôde ressuscitar antes que se cumprisse aquelas 72 horas, aqueles 3 dias e 3 noites, dentro daquele período ele não podia ressuscitar. Não que ele não tinha poder. Não. O poder vivificador que havia no corpo de Jesus era muito mais do que o poder vivificador que havia nos ossos de Eliseu, o poder vivificador que havia naqueles santos do passado, em Enoque, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não teriam tempo de rolar aquela pedra e lacrar com um selo romano. Não, ele sairia ressurreto, destruiria todos aqueles romanos. Mas havia escrituras que o estavam impedindo, porque ele precisou cumprir. Por isso diz a Bíblia que ele era Deus e não teve usurpação de ser como Deus, mas como filho foi obediente em tudo. O que seria daqueles soldados romanos batendo nele? Mas o que dizia a Escritura a respeito disto? Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então havia escrituras que o impediam. Um piscar de olhos dele, legiões de anjos destruiriam aquele mundo, aquele bando de incrédulos. Mas tinha que esperar. Assim também nós. Há escrituras se cumprindo. Mas lembre-se, Deus cumpre todas as suas promessas. Eu quero ir aqui no livro das Eras, temos um pouquinho de leitura aqui, na página 340, um pouquinho da 340, depois segue para 341, nós lemos assim: Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta.
Porque em Apocalipse 13 nós temos a besta que sai das águas, que é o Vaticano, a besta que sai da terra, que é os Estados Unidos, e a imagem erigida besta, que é o ajuntamento das igrejas e de tudo. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhes foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, aqui está Apocalipse 13, do 11 ao 18. Seguindo a nossa leitura. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à Igreja Cristã Nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade. E desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela. E ela assumirá absoluta autoridade através do concílio de igrejas. Aqui, ó. Isto pode parecer improvável para alguns. Ah, não, isso não vai acontecer. Isto parece improvável para alguns, porém, na realidade, é muito simples de todos verem, porque, neste momento, as igrejas estão controlando a política e, no tempo oportuno, manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Esse movimento ecumênico terminará com Roma na liderança, ainda que as pessoas não o imaginassem assim. Porque está lá o homem do Vaticano, parece tão bondoso e tão inofensivo, claudicante, caminhando para lá e para cá. Não, é só um homem, mas por detrás daquela batina branca está um poder que matou, que dizimou e que tem aspirações guardadas em seu coração em ser adorado como Deus, porque é Satanás por detrás de tudo. Então nós temos o Vaticano, o poder religioso, os Estados Unidos, o poder político, e tudo isso vai ser formado à imagem à besta, o grande concílio. Ainda que as pessoas não imaginassem assim, será assim, porque em Apocalipse 17, 3 ao 6, é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. E ela está controlando o último ou o quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igreja sujeito a ela, Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da situação, porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é trinitarismo, etc. E a marca na mão significa fazer a vontade da igreja mundial. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a noiva, a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar, ensinar, etc.
Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. E veja, eu lendo aqui, somente li, pouco comentário fiz. Você ficou pensando assim, mas como que isso vai acontecer, hein? Como que será? Não sabemos exatamente como será, mas será. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Agora, as mesmas águas que afundaram o mundo de incredulidade foram as mesmas águas que fizeram com que a arca se levantasse e fosse para um mundo novo, onde não havia pecado, onde não havia toda aquela incredulidade, toda aquela violência e mortandade que havia. Então, as águas fizeram com que a arca se levantasse. E esta situação que nós fizemos leitura ali, que o irmão Branham diz que no momento oportuno, ela não deixará passar a chance. E o profeta disse, deixe esse concílio apertar e vocês verão aquelas coisas que aconteceram no meu ministério acontecendo entre vocês. Então, haveria alguma coisa difícil para o Senhor para que uma situação emergencial apareça e nós comece a clamar e a buscar e coisas muito grandes acontecer no nosso meio? E antes que a besta em pessoa assuma o controle, nós vamos para o lar, também em uma oportunidade, em um momento oportuno. Agora, Deus cumprindo sua palavra. Deixa eu ler aqui a mensagem, 3 classes de crente. 3 classes de crentes, 91 a 97 ali, nós vamos fazer a leitura. Falando de Abraão. Começamos com Abraão, vamos terminar com Abraão. Diz assim, porém, Abraão ainda cria, ou seja, depois do tempo passado e as impossibilidades, e como que vai acontecer? Abraão ainda cria. 25 anos mais tarde, ainda não havia diferença, porém Abraão ainda cria. Esse é um crente. Esse não é um crente manufaturado, esse é um crente. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que estava para começar. Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Eu pergunto, você crê? Agora, esse é o crente genuíno. Agora, daqui a pouco vou deixar você examinar e ver em que classe você está. Agora, o que fez Abraão? Não duvidou da promessa de Deus, as impossibilidades. O que um homem de 75 anos com uma esposa de 65 faria se eles fossem a um médico e dissessem, nós queremos fazer os preparativos e queremos ver o hospital e vamos ter um nenê. Então, 25 anos mais tarde, dissessem, doutor, o senhor ainda mantém um hospital vago? Vê? Faz você atuar engraçado. Suas decisões são estranhas para o mundo, porém é um crente, não importa quão estranho pareça. A Bíblia disse que ele foi totalmente persuadido de que Deus era capaz de realizar o que ele disse que ele faria. Isso deveria estar na façanha de cada crente esta tarde. Deus é capaz de manter cada palavra que ele disse que ele faria. Não me importa o que as denominações digam, e dizeres, dia de milagre já passou, e tudo que é telepatia e tudo mais, é adivinhação. O Bruno estava falando do que Deus estava fazendo em seu ministério, né? Não me importa o que eles digam, eu ainda creio. Se essa arma está ajustada para o alvo, ela atingirá o alvo. E eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, ele atingirá a mesma coisa. Se a palavra de Deus alguma vez prometeu,
fará novamente. Eu estou completamente persuadido disto, que, quando nós vemos que nós estamos nesta era, quando julga-se que ela esteja aqui, julga-se que ela esteja aqui, julga-se que estas coisas ocorram. Essa é a razão porque eu creio, quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra. Em uma graça de rapto, Deus prometeu. Não me importa quanto a ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Sabe que o primeiro astronauta que circulou aí por cima e ficou aí no espaço sideral, Yuri Gagarin, um russo, há no tempo, nos anos 60, a corrida espacial, que enfim, os Estados Unidos chegou à Lua. Então esse Gagarin russo andou lá em cima e viu, e depois assim, ó, Deus não existe, porque eu tive lá em cima todo esse tempo e não vi ele. É uma pequenez. Quanto mais o homem cresce, mais ele longe fica de Deus. Porque uma simples lavadeira, não menosprezando as lavadeiras, mas uma pequena ocupação de uma dona de casa para ajudar no sustento de seu lar, talvez uma viúva, como aquela senhora lá de Mênfis, que conhece a Deus pessoalmente. Quando o irmão Branham esteve na casa dela, enviado através da oração da mulher lá de Mênfis, você conhece a história. Quando o avião que o irmão Branham estava, forçosamente teve que descer, passar a noite em Mênfis, e havia uma senhora orando por seu filho, dizendo, Senhor, eu não tinha filhos, o Senhor me deu um filho, eu sou como aquela mulher de Sunem, lá do livro de Reis, e eu não tinha filho, o Senhor me deu um filho, e agora esse filho está morrendo, eu sou aquela mulher. Meu filho está ali, eu estou aqui clamando, mas onde está o teu Eliseu? Onde está o teu Elias? Ela não sabia. Mas o Elias tinha sido levado a um hotel. Deus formou uma tempestade que não estava marcada para acontecer e fez com que o avião descesse naquela grande cidade, levassem todos os passageiros para o hotel. No outro dia, o irmão Branham saiu cedo para colocar umas cartas seladas na caixa de correio. E o Espírito Santo disse, dobre a esquina, siga em frente, vá descendo. E ele foi sendo liderado pelo Espírito ao longe, lá já nos arrabaldes da cidade, na periferia, lá na região dos bairros das pessoas de cor. Era primavera, havia flores nas varandas, e ao longe ele viu uma senhora gorda, debruçada sobre o portão, uma velha cerca de estanqueta, e ela tinha uma camisa de homem amarrada na cabeça como um lenço. E ele foi descendo, e de longe ela disse, bom dia, pastor. Ele falou, bom dia, tia. Mas como você sabe que eu sou um pastor? Esta noite eu estava orando. Você conhece aquela passagem da mulher sunamita que não tinha filhos? Ela começou a relatar. Eu disse, Senhor, onde está o teu profeta? Então eu adormeci e Deus me mostrou em um sonho ou uma visão. Eu vi o Senhor chegando com esse terno marrom e esse chapéu marrom. Entraram e lá estava o jovem morrendo, sucumbindo. Ele havia contraído doença venérea. E uma casa simples, não havia móveis de luxo, havia alguns 3 cômodos, um quadro na parede dizendo, aqui servimos ao Senhor. E o irmão Branham disse, tia, você já ouviu falar do evangelista William Branham? Não, nunca ouvi falar. Eu sou o evangelista William Branham, tenho um ministério para orar por enfermos. Me perdoe, reverendo Branham, eu nunca tinha ouvido falar do Senhor. Daí o irmão Branham disse, vamos orar. Tia, você faça primeiro uma oração. O irmão Branham disse, sabe, irmão, aquela irmã começou a fazer uma oração e ela falava de tal maneira com Deus, como que se Deus morasse ali com ela e ela fosse uma pessoa íntima dele. E Yuri Gagarin viajou lá em cima, viu a terra de longe, como uma bolinha azul, e disse, não existe Deus. Aquela irmã de Mênfis
via Deus todos os dias. Essa é a razão. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali, que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é verdade. Deus assim disse, é isso que os crentes creem. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero terminar com uma citação aqui, na mensagem Provando Sua Palavra, quando o irmão Branham fala da promessa cumprida nesse dia. Ele diz, ele vem em 3 nomes: Filho do Homem na Palestina, Filho de Deus durante as eras, Filho de Davi no milênio. Mas no entremeio, ele vai se manifestar como Filho do Homem. Agora, depois de 1900 anos com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar. E vimos isso desenhado, a lua desceu e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós. E mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível? Agora, lembre-se, ele vem em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta; Filho de Deus, o Espírito; Filho de Davi para o milênio. Mas, no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com as suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4. Como que ele vai cumprir? Ele vai cumprir através de Malaquias 4. Ei, há alguma coisa difícil para o Senhor? Através de Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar, Malaquias 4, e nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro. Haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a cabeça, que estava no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Tenho vontade de cantar o cântico. Temos aquele hino, né? O Filho do Homem cumpriu sua promessa, se manifestou como havia falado. Estava um profeta na terra no tempo determinado. Não sei se você conhece o hino. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe tua vida. Eu espero que estas palavras, talvez um pouco entrecortadas aqui, mostrando que não há nada impossível para Deus. Ele é capaz de cumprir sua palavra. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Querido e amado Deus, dentro das tuas possibilidades, que são, Senhor, verdadeiras, e qualquer coisa a ti, Senhor, é possível. Tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este lar, Senhor, por esta causa, Senhor. Em teu nome, Senhor, no nome de Jesus Cristo,
O Senhor é conhecedor. Toma, Senhor, Pai bendito, toma cabo desta situação, Senhor, controle. Nós entregamos a Ti, Senhor, todas as coisas. E desde já agradecemos por Teus feitos grandiosos, Teus feitos maravilhosos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim, nós nos despedimos agora. Alegres estamos por Teu cumprimento nestes dias. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um grande shalom, Deus abençoe. Agradeço ao irmão Alcindo, que esteve na técnica de som hoje, também inicialmente o irmão Vinícius. Um grande shalom até o nosso próximo trabalho, no nome de Jesus Cristo. Amém.